Olá, para a nossa análise de hoje, temos em mãos um material bem interessante, né? Uma reflexão teológica moderna que encara de frente um tema complexo, Uhum. que é a culpa em torno da sexualidade no contexto cristão. O legal é que a fonte tenta costurar fé com aconselhamento psicológico, sempre olhando para os ensinamentos de Jesus. Exato. A ideia aqui é destrinchar três tipos principais de culpa que esse texto identifica Certo? e entender as saídas que ele propõe, né? É uma abordagem que mistura a interpretação bíblica com noções da psicologia, buscando um caminho de restauração, de se sentir inteiro novamente. Entendido. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira culpa que o material menciona é aquela ligada ao passado, né? Isso. Aquela sensação de não ser bom o suficiente por causa de erros lá de trás, tipo experiências antes do casamento ou mesmo vícios. O texto até lembra da resposta de Jesus à mulher acusada de adultério, dizendo: "Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais." Exato. Lá em João. Mas como a fonte sugere lidar com isso na prática? Talvez com uma lente mais psicológica. Olha, a sugestão é trabalhar o auto-perdão. O texto lembra que a nossa cabeça tende a remoer os erros do que celebrar os acertos, sabe? Verdade. A cura viria ao começar a se enxergar como Deus supostamente veria a pessoa, já perdoada, redimida. É um exercício de trazer para dentro esse perdão divino. Internalizar o perdão. Quer dizer, se na perspectiva da fé Deus já perdoou, a pessoa pode se dar essa permissão também. É um processo, claro, não é tipo um botão que se aperta. Faz sentido essa ideia de processo e conecta com a segunda culpa que o texto aborda, que é sobre o desejo sexual em si. Pelo que a fonte diz, ter esses impulsos já seria algo errado por natureza? Como fica isso? Então, segundo o material, a resposta é não. Não inerentemente. Ah, não. Não. A argumentação é que a sexualidade é parte do pacote da criação divina, sabe? Algo que envolve corpo, alma, espírito. A questão-chave não seria o sentir o desejo, mas o que fazer com ele. Entendi. O texto usa até o exemplo da tentação de Jesus no deserto, né? Para dizer que ser tentado não é o mesmo que pecar. Certo, a tentação em si não é o pecado. Isso. A orientação é mais no sentido de buscar entender esses desejos, de onde vêm, para onde apontam, em vez de só tentar abafar tudo. O foco seria direcioná-los para um propósito alinhado com a fé e o respeito mútuo. Entendi a distinção teológica, mas essa linha entre compreender o desejo e agir de forma considerada errada pode ser bem tênue na vida real, né? Com certeza. A fonte dá alguma pista de como navegar essa complexidade no dia a dia? Sim, a fonte reconhece essa tensão. Olha, a sugestão não é uma fórmula mágica, mas um chamado à autoconsciência e ao discernimento contínuo. Enfatiza buscar sabedoria e, importante, comunidade. Conversar com líderes espirituais, mentores ou terapeutas que compartilhem dessa visão integrada. Buscar apoio, né? Exato. Pode ajudar a encontrar esse equilíbrio pessoal, a entender os próprios limites e motivações de forma mais clara. Ok, isso nos leva à terceira forma de culpa, que talvez seja a mais angustiante para muitos, aquela ligada às quedas recorrentes. Lutar contra a pornografia, por exemplo, ou outros hábitos que a pessoa considera prejudiciais Sim. e dos quais não consegue se livrar facilmente. Como a fonte aborda isso? Essa é a culpa das falhas que se repetem, um ciclo difícil, né? O texto aqui recorre àquela ideia forte de Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma passagem poderosa. Muito. A ênfase é na compaixão divina, que não diminuiria com as falhas. A jornada espiritual, segundo essa perspectiva, não seria definida pela ausência de tropeços, mas pela coragem de levantar depois de cada um. A disposição de se levantar. Exatamente. Cita Jesus dizendo que veio para quem precisa de médico, lembra? Lá em Lucas. E aqui tem um ponto crucial. A recomendação clara de buscar ajuda. Fundamental isso. Sim, mentoria, terapia cristã, grupo de apoio. A graça nesse entendimento não apenas perdoa o passado, mas também oferece força para a mudança futura. A mensagem é forte. Ninguém precisa carregar essa luta sozinho. Essa ideia da graça que não só perdoa, mas capacita é, nossa, muito forte mesmo.
Olhando para essas três áreas, passado, desejo e quedas recorrentes, qual seria então a linha mestra que costura tudo isso no texto? Parece que a mensagem central é que a intenção divina não seria uma vida esmagada pela culpa. De jeito nenhum. Sim, mas sim de encontrar liberdade e paz através dessa graça, certo? Exatamente. O amor de Deus é apresentado como um incondicional e a cruz como o símbolo máximo dessa redenção que cobriria tudo. O convite final do material é para que a pessoa se aproxime de Deus buscando cura em vez de se afastar por vergonha. Hum, Não é sobre fingir que não há lutas, mas sobre enfrentá-las com esperança e suporte. uma perspectiva que busca aliviar um peso enorme para muita gente, imagino. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Que ecoou o ponto que você mencionou sobre a graça. Qual seria? Se essa graça tem mesmo esse duplo papel, perdoar o que foi e fortalecer para o que vem, como seria se alguém realmente internalizasse essa dualidade? Como isso poderia mudar a forma como essa pessoa encara as próprias batalhas internas e o seu caminho de crescimento? Fica aí a reflexão.